Tá? Vai gravar. Pronto. Agora esta chamada está sendo gravada. Então, novamente, bom dia a todos. Vamos às reverências. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya. Jalksuru Militayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vou ler o Shrimad Bhagavatam, capítulo 12, o nascimento do imperador Parikshit. Verso 18. O bom rei Yudhishthira perguntou: ó grandes almas, acaso ele tornará um rei tão santo, tão piedoso, por força do seu nome, tão famoso e glorioso em suas realizações, como outros que apareceram nesta grandiosa família real? Verso 19. Os brahmanas eruditos disseram: ó filho de Prita, esta criança será exatamente como o rei Iskvaku, filho de Manu, na manutenção de todos aqueles que nascem, e no que diz respeito a seguir os princípios bramânicos, especialmente quanto a ser fiel à sua promessa. Ele será exatamente como Rama, a personalidade de Deus, o filho de Maharaja Dasharata. Repetindo, verso 18. O bom rei Yudhishthira perguntou: ó grandes almas, acaso ele se tornará um rei tão santo, tão piedoso, por força do seu nome, e tão famoso e glorioso em suas realizações, como outros que apareceram nesta grandiosa família real? Verso 19. Os brahmanas eruditos disseram: ó filho de Prita, esta criança será exatamente como o rei Iksvaku, filho de Manu, na manutenção de todos aqueles que nascem, e no que diz respeito a seguir os princípios bramânicos, especialmente quanto a ser fiel à sua promessa. Ele será exatamente como Rama, a personalidade de Deus, o filho de Maharaja Dasharata. Hare Krishna, gratidão, muito obrigada pela oportunidade. Om Gyanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó auspicioso Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes na sala. Muito obrigado, Velhinha, pela excelente leitura. Olha, fiquei impressionado aqui, muito feliz com a sua recitação do Guru Mantra, Om Gyanatirmirandasya. Parabéns, tá? Você entrou muito bem. E esse esforço em aprender o entoar dos mantras, ele purifica a mente, a rede neural, e estimula o Anahata Chakra na expansão de ondas de Ananda, o que acaba refletindo também ao seu redor, no seu campo, né? Que é o nosso receptor de sinais, que é uma espécie de transistor que nós temos no nosso cérebro, que é uma bolinha de cristal. As pessoas falam: mas eu não tenho bola de cristal na cabeça. O pior é que tem. Todos nós temos uma bolinha de cristal na cabeça, que é a glândula pineal. Ela é formada de pequenos cristais e ela tem uma aparência, eventualmente ela assume algumas aparências, né, indo para a direção do esférico. Não exatamente esférico, mas os mantras védicos, eles tendem a estimular
essa parte do nosso corpo, porque a glândula pineal é uma amígdala e ela reage com frequência de eletromagnetismo e gravitação, por incrível que pareça, do ponto de vista físico e biológico. Pra você ter uma ideia, né, assim, que é uma informação pública, não é um dado esotérico, é uma informação pública. A glândula pineal, essa amígdala que fica no nosso cérebro, nós temos amígdalas que ficam em outras partes do corpo, mas essa fica no cérebro. Essa amígdala, ela é responsável pelo piscar dos olhos. Ela controla o piscar dos olhos. E a função do piscar dos olhos é simplesmente absurdamente incrível, do ponto de vista científico. O nosso cérebro, ele desliga a nossa visão, né? Ele desliga a nossa visão. Durante um dia, se for contar os milissegundos que o nosso cérebro desliga a nossa capacidade de enxergar, dá 2 horas de cegueira total. Em 24 horas, durante 2 horas, o piscar dos olhos compõe um perímetro, um período de 2 horas. E essas 2 horas acumuladas no processo de piscar dos olhos, são milissegundos, é o tempo que o cérebro precisa para processar as informações pegadas pelas retinas, que são as parabólicas, né, que recebem as bombardeios de fótons. Então, os fótons bombardeiam, que são a luz, né, bombardeia a nossa retina, e os nossos olhos precisam, o nosso cérebro precisa organizar esse bombardeio de informações. E aí, o piscar dos olhos tem essa função, que é dar uma pausazinha para o cérebro pegar essas informações e organizar e transformar isso em imagens. É por isso que quando você pisca os olhos, é o cérebro que está fazendo isso, para que ele possa ter tempo de trabalhar com aquelas imagens, com aquela quantidade de bombardeio de fótons, até que ele esteja pronto para receber outro pacote de dados. Então, ele dá micro paralisação. Então, contando todas as piscadas no padrão previsto, a probabilidade de uma pessoa normal durante um dia, o perímetro, aliás, o período percorrido com os olhos fechados são 2 horas. Então, nós ficamos cegos durante 2 horas por dia. E quem realiza essa função? A glândula pineal. E por conta dessa função da glândula pineal, é que o nosso cérebro consegue raciocinar ou ler ou ver aquilo que nós estamos com aquilo que nós estamos interagindo. E isso nos torna literalmente sensores de realidade, que é o que nós chamamos de consciência ou alma. São sensores de realidade. Esses sensores de realidade, eles atuam através do sistema de armazenamento de dados produzidos pelo bombardeamento de fótons, que são a luz, regularizados pela glândula pineal. Quer ver só? Quando você dorme, a glândula pineal precisa da luz da lua para ativar certas funções que geram hormônios no corpo que produzem relaxamentos no sistema nervoso central e a diminuição do fluxo de oxigênio no cérebro. Quando você está com sono, o que é o sono? O sono é a calibragem de fluxo de oxigênio no cérebro. Então, eles diminuem o fluxo de oxigênio no cérebro, o cérebro relaxa e você dorme. Então, quando uma pessoa quer dormir, aprender a dormir sem remédios, ela tem que aprender a respirar apropriadamente para que o sistema nervoso dela, o sistema nervoso central dela, saiba utilizar esse recurso para ter um sono reparador na hora que surge a luz da lua, porque a luz da lua
é uma luz tênue. Ela é uma luz, chama-se de fogo frio. Ela é um fogo frio. Por quê? A Lua, ela tem alta incidência a- de águas congeladas nela. Então, tem muita água na Lua. Inclusive, a Lua vai ser colonizada em breve. Vai haver cidades na Lua. É uma questão de tempo, porque tem muita água e tem oxigênio na Lua. Os oxigênios estão presos em cristais. Aí é só quebrar os cristais e liberar o oxigênio. As pessoas poderão respirar na Lua com equipamentos. E elas poderão tomar água da torneira retirada dos cristais na Lua. É uma questão de tempo. E mas só que são águas muito frias, a incidência da luz do Sol na Lua refrigera esse fogo solar. E quando ela é refletida sobre nós, é um fogo frio. Então, esse fogo frio tem um efeito sobre o nosso sistema nervoso central, acompanhado também das variantes da gravitação, porque a Lua exerce efeitos gravitacionais sobre a Terra, sobre as águas, e, portanto, sobre o cérebro, porque o cérebro é uma esponja de água. 97% do cérebro, 95% do cérebro é apenas água. Tá? Então, a Lua exerce função sobre o nosso cérebro. Então, esse fogo frio, acompanhado da pressão gravitacional, gera uma função sobre o nosso cérebro que vai induzi-lo a produzir certas quantidades de hormônio que serão despejadas na corrente sanguínea e você vai experimentar esse efeito, esse remédio produzido pela farmácia, que é o cérebro, como consequência da interação com essa relação extrafísica com a Lua, como? No coração, nas emoções. Então, você terá maiores chances de ter gestão emocional. Pessoas sem gestão emocional destroem a própria felicidade. Os principais destruidores de felicidade é a própria pessoa. Krishna diz na Bhagavad Gita, como é que a gente coloca a nossa chamada para o sadhana, né? Vamos lá. Quem presta atenção, por exemplo, aqui, olha só, não sei se vocês prestam atenção nessa chamada do sadhana que a gente coloca pelas manhãs. Ó, sadhana, desperta, levanta. Não pare enquanto não atingir a sua meta. Não há nada superior à paz interior. Isso sim é a verdadeira felicidade. Agora, paz interior requer gestão emocional. Quando a pessoa não tem gestão emocional, ela fica excessivamente ansiosa e, sabe aquele velho ditado? Ir com muita sede ao pote, quebra o pote. A água se esvai e a pessoa cai em lamentação. A lamentação também é uma fonte de prazer. É enfermidade psicológica, é verdade, mas dá prazer. É como, por exemplo, pessoas que se cortam, tem adolescentes, jovens, pessoas que se cortam para sentir sensações. Se você entrar no cérebro dessa pessoa, ela está sentindo prazer. Do lado de fora, a gente vê que aquilo é uma enfermidade. Mas por dentro, aquela pessoa sente prazer nisso. Tem pessoas que contratam outras pessoas para chicoteá-las, para chutá-las, batê-las, porque elas sentem prazer nisso. São enfermidades, variações psíquicas, enfermidades da mente. Então, o prazer de sofrer, o êxtase da dor, é uma característica de cérebros enfermos. E essa característica de cérebros enfermos tem a ver com baixa capacidade ou baixa calibragem de gestão emocional do ser. E aí ele mesmo prejudica a si próprio. Aí tem um pessoal que canta uma música aí. Eu não preciso de ninguém para fazer. Eu não vou completar a frase aqui, porque está cheio de senhoras aqui, então, mas, sabe, eu não preciso de ninguém para fazer coisas erradas comigo. Essa característica, ela pode ser superada com gestão emocional, tá? E a gestão emocional, ela pode ser adquirida com disciplina. Aí sim,
disciplina é liberdade, compaixão é ter coragem. Nós falamos sobre isso daí, uma aula recente. Então, essa disciplina, essa predisposição em ser senhor das próprias emoções, é um item fundamental para qualquer pessoa que quer ter dignidade humana para consigo mesmo. Não é nem para com o mundo, é para consigo mesmo. Sem gestão emocional, a pessoa incomoda a si própria, ela machuca a si mesma. E para que ela sofra, para que ela sinta dor, ela precisa que outros assumam a posição de vilões. Isso é muito cruel, porque outros têm que ser vilões para que ela sinta a sensação da vítima e da dor. Isso é horrível, é cruel, é desumano, é desonesto, é injusto, é inapropriado, é indigno, é doentio, é doente, é uma enfermidade. É uma enfermidade da mente. E tem que ser tratada, tem cura. É uma enfermidade que tem cura. Tá? O sadhana proposto pelos sábios dá conta de resolver esse problema. Tá? Eu estava observando aqui que durante a Torre dos Mantras, como que, quando se está fazendo, né, as declarações na Torre dos Mantras, como que se gera uma sinergia de grupo em que produz uma que se chama de estamina ou entusiasmo coletivo. Como que as pessoas ficam felizes? Como é que naturalmente as pessoas se sentem felizes, sorriem, festejam? Porque o caminho que é feito até a Torre dos Mantras, que é o caminho do sadhana, regulariza essa função da glândula pineal. Porque o sadhana ele é feito num outro momento de uma outra função da glândula pineal, que é com o nascer do sol. Porque enquanto está na escuridão, os olhos estão fechados. A glândula pineal está descansando. Quando o sol nasce, a incidência de fótons sobre a retina ou sobre o ambiente satura o ambiente de estímulos e a glândula pineal desperta. Então, quem te desperta é a glândula pineal. Então, pessoas que têm dificuldade de despertar cedo é porque a glândula pineal está atrofiada. Então, essa pessoa necessariamente vai adoecer. É uma questão de tempo. Porque a glândula pineal precisa de estímulos para despertar com os raios do sol, porque nesses primeiros momentos, assim que ela começa a sua atividade, ela gera uma função específica que produz no cérebro hormônios que dão sentimento de alegria, dopamina, serotonina, uma série de hormônios imprescindíveis para a nossa felicidade, para a nossa paz. Vocês já repararam a euforia dos bichinhos de estimação quando o dia amanhece? Vocês repararam isso? Quem tem bichinho de estimação já percebeu isso? Passarinhos. Quem já olhou pela janela e viu a euforia dos passarinhos pela manhã? Quem já percebeu isso? Não sei se vocês perceberam isso. Ou só eu que percebo, ou não. Não, acho que é uma coisa fácil de perceber, né? As galinhas, os galos, os animais, os bois, os porcos. Eu me lembro que eu morava numa fazenda, os porcos ficavam doidões, parecia que eles estavam chapados. Falavam, tem um lobo lá dentro do chiqueiro, não é possível que os porcos... De onde que vem essa alegria toda? Porque isso é estimulado pelos primeiros raios solares. É um remédio. Deus é uma pessoa inteligente. Ele é um educador, ele é uma mãe inteligente. Então, ele sabe que os filhinhos precisam desse remedinho logo pela manhã, para que eles possam passar o dia felizes. Isso é inteligente, é compassivo, é gentil, é proativo. Então, eu estava aqui observando vocês, né? Agora são
7 horas da manhã, mas você deve estar acordado pelo menos das 5h30, alguns já até antes. Eu, por exemplo, eu acordo antes, por conta das cerimônias de fogo, normalmente 3h30, 3 horas, 3h30 da manhã eu estou acordado. Depois eu volto a descansar também, né? Depois, as pessoas que fazem o sadhana e têm essa possibilidade, depois do sadhana, faz um desjejum e vai tirar um soninho de 1 horinha, cravado no relógio. Não é deitar na cama e esquecer o mundo e ficar dormindo 3, 4 horas, porque isso é improdutivo. Isso é injusto com a humanidade. Porque o seu bom karma de ter tempo disponível é para liberar você, para cultivar conhecimento transcendente, para devolver para a humanidade piedades. Isso é honesto. Porque você está usando bem o seu bom karma para proteger os demais. Então, descansar depois do sadhana é muito bem-vindo, porque relaxa o sistema nervoso central e ele assimila todas essas configurações dos mantras. Os mantras são tecnologias de frequência de ondas com base em um sistema matemático chamado equação de Fourier. O cérebro entende esse tipo de equação, produzido pelos mantras. Na combinação com os primeiros raios solares, isso dá um efeito que não apenas cura as pessoas da enfermidade do desejo de sofrer, aumentando nelas a percepção de que é possível ser feliz sem dor, mas também proporciona a esses cérebros a capacidade de refinamento de lente para enxergar futuro, que é a função do cérebro, enxergar futuro. Uma das principais funções do cérebro humano é enxergar o futuro. Tá? Nós chamamos isso de intuição, mas quando essa intuição é refinada, dá para se enxergar no futuro. Agora vamos olhar o verso. Fiz um movimento, né? A ordem dos fatores não altera no produto. Ok? Então nós temos um movimento contrário aqui, eu dei né, a dissertação antes, e agora nós vamos fazer, tá, o efeito inicial. Vamos falar o mantra em sânscrito. Shri Rajho Vacha Om Api Eshavansham Rajasim Hunashlokan Mahatmana Anuvarchita Sri Yashashak Sadhu Vadena Satat Maha Om Brahmana Uchu Bharta Prajavita Sakshat Ikshvaku Iva Manavaha Brahmaya Satya Sandascha Ramo Dhasharati Hyata Om. Essa palavra, especificamente essa palavra Mahatma, no primeiro, segundo, terceira linha do primeiro verso, do verso Srimad Bhagavatam 1, 12, 8, né? Canto 1, capítulo 12, versos 18 e 19. O título desse capítulo é O Nascimento de Parikshit, certo, doutora Si? Ok? Então, vocês leiam aí da primeira, segunda, terceira linha do primeiro verso. Punya Shloka Mahatmanaha. Tá? Agora vai lá na tradução, Tulas, por favor. Mahatma. Maha significa grande. Maha mantra. Maha, grande. Mantra, libertador dos seres. Maha mantra, o grande libertador das almas. Tá? Maha mantra. Maha, o grande. Atma, alma. Mahatma, grande alma. As pessoas chamavam o Gandhi, né? A grande alma. Gandhi, grande alma. Mahatma. Tá? Então, o conceito de Mahatma, grande alma, é um dos produtos, é um dos frutos da árvore conhecido como cultura védica. E é muito comum encontrar Mahatmas na cultura védica, ou seja, grandes almas. Né? E dentro do conceito de Mahatma, tem 3 níveis de Mahatma. O Mahatma, que é um reformador das ciências naturais ou da política, que é o caso do Gandhi. Né?
Ramanujan, o matemático, muitos, assim, Aurobindo, Sri Aurobindo, enfim, tá? Muitas grandes almas da cultura védica que são sábios das ciências naturais, da literatura, da política, enfim, tá? Os Mahatmas. Também há aqueles que são reformadores, reformadores do intelecto, reformadores da educação, né? Que são pessoas que da educação espiritual, são pessoas que estimulam a prática do bem-estar e das caridades em relação ao mundo. Então, aí nós temos as diferentes instituições indianas que se dedicam a cuidar dos demais, a alimentar os demais. Na Índia, por exemplo, aqueles mendigos que ficam pedindo lá para comer, aquilo é tudo fachada. Ninguém passa fome na Índia. Qualquer pessoa que estiver com fome, é só se aproximar de um templo, eles alimentarão essa pessoa. É prescrição da cultura védica, que ninguém pode ficar com fome. Se você tiver com fome na Índia, você bate na porta da casa de uma pessoa e diz, estou com fome. E se prepare para o que vem, porque eles vão fazer você comer até você pedir misericórdia, ficar zonzo. Eu fiz uma experiência assim uma vez na Índia. Eu queria testar isso daí, então eu fui num vilarejo próximo lá de onde eu morava, e assim, e de fato coincidiu de eu ter pedido um documento, que era um documento irrelevante, mas era um documento que estava comigo. E aí eu fiquei assim, eu ia fazer a experiência, mas aí eu perdi esse documento, fiquei voltando e procurando para procurar aquilo, e uma pessoa me viu e perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou procurando um documento que eu pedi. Ah, você perdeu o seu documento? E aí, daqui a pouco, tinha um monte de gente tentando procurar o documento junto comigo, lá no vilarejo. E aí, foi nesse momento que, então, apliquei eu falei, olha, faz tempo que eu estou procurando esse documento aqui, eu estou com fome. Eu queria ver o que ia acontecer, né? Para quê? Pra quê? Eles me levaram numa casa de uma senhorinha, e aí falaram com ela, Prabhuji, bocho, pacha, prasad, prasad. Nossa! Eles arranjaram galho e começaram a cozinhar e fizeram um banquete. Um banquete. E me colocaram sentado e ficavam lá, rindo e me estimulando a comer. Come, come, come. E era um vilarejo de casas de palha. Casas de palha. E eu fiquei lá e comi, as pessoas comem, mas eu já estava zonzo de tanto comer. E no final eles pegaram lá, juntaram um dinheirinho lá e colocaram no bolso da minha camisa, para eu chegar até em casa. Isso numa vila de pessoas que você chegaria e diria, essas pessoas são paupérrimas, elas são pobres. Esse é o comportamento dos indianos, de modo geral. E eles aprendem isso com quem? Com os sábios que estimulam a cultura védica. Ninguém deve passar fome ao seu redor. Se alguém passar fome ao seu redor, é porque você é uma pessoa fracassada espiritualmente e certamente na sua próxima vida, prepare-se. Vai haver restrições. Então, o hábito é jamais deixar pessoas com fome. Então, quando a gente vai para a Índia, tem um monte de mendigo na rua. Aquilo é tudo caô, o famoso caô. Eles pegam o dinheiro e vão comprar outras coisas, bijuterias, brinquedos. Já vi várias. Uma senhorinha vem, você olha com um filhotinho assim, né? Você derrete o coração, você dá. Aí ela foi lá e comprou uma pulseirinha para ela. Aí eu cheguei nela, falei assim, toquei nela assim, ela olhou para mim assim, eu falei, mata Gi. Poxa, eu quero, tô com fome, tô com fome. Dá uma doação aí. Aí ela fez assim, saiu toda rindo, né? Entendi. Eu já sabia que era assim, mas tudo bem. Agora, o que acontece? Esse é o segundo nível de Mahatmas, são aqueles que cuidam dos demais como se fossem próprios filhos. E estimulam os demais a pensarem da mesma forma. São os Mahatmas medianos. São os mestres espirituais, líderes de religião, professores, educadores, gurus.
E há aqueles Mahatmas que são libertadores das almas. São aqueles cuja responsabilidade consiste no fato de preparar uma alma para que ela não precise renascer mais dentro do ciclo do samsara. Esses são considerados os Mahatmas, do ponto de vista das escrituras Vaishnavas. Tá? E aqui eu vou ler o verso para a gente poder finalizar aqui a nossa fala, tá? O bom rei Yudhishthira perguntou: ó grandes almas, ó Mahatmas. Estava cercado de Mahatmas. Havia muitos Mahatmas de diferentes estirpes, diferentes níveis, de diferentes calibragens ali naquela assembleia. Caso por acaso ele se tornará um rei tão santo, tão piedoso por força de seu nome e tão famoso e glorioso em suas realizações como outros que apareceram nessa grandiosa família real, na Índia, é muito comum aparecer pessoas assim, Mahatmas, nas famílias reais, porque o sistema de piedades kármicas funciona muito bem. As famílias fazem piedades para ter filhos divinos, filhos especiais, filhos inteligentes, filhos nobres, filhos saudáveis, filhos felizes. Vai na faculdade, vai na Universidade Federal da sua cidade, Salvador, Brasília, São Paulo, vai em qualquer universidade do mundo e pergunte quem dirige o departamento de Física e Matemática da sua universidade. São os indianos. Vai em Harvard, vai aqui no ITA, aqui de São José dos Campos, que é a Embraer. Vai em Campinas, vai na USP, vai em qualquer universidade do mundo e pergunte quem são os principais físicos dessa universidade. Quem dirige o departamento de matemática? Assim como os olheiros de futebol vêm para o Brasil para coletar garotos gênios de futebol, os observadores das universidades do mundo inteiro, vão para a Índia e ficam observando os garotos nas universidades para coletar gênios de física e da ciência e produz aos montes. Da onde que vem isso? Dos mantras. Do hábito milenar de entoar mantras. Isso expande o sistema neural, refina a capacidade intelectual e produz gênios, Mahatmas, das ciências naturais, da física, da matemática, da biologia, da filosofia, em diferentes áreas. Tá? Então, o rei de Chile está perguntando, por acaso, esse daí é um dos frutos da nossa árvore? E os Mahatmas respondem, os Brahmanas eruditos por quê? O erudito não é uma pessoa que conhece os poemas de Shakespeare ou que conhece, sabe, a nomenclatura gramatical ou os fundamentos protocolares, sabe, dos acordos feitos nas universidades. Não é isso. Eruditos são aqueles que entendem o valor da vida humana e acoplam todas as funções para realizar esse efeito. Esses são eruditos. E Brahmanas são aqueles que conhecem o Brahman, ou a inteligência suprema. Aqueles que conhecem a inteligência suprema e a função da criação são chamados Brahmanas. E esses são eruditos. Esses são eruditos. Porque eles não entendem apenas de ciência natural local. Eles entendem para que isso tudo funciona. Isso é erudição. Então, os Brahmanas eruditos disseram ao rei, ó filho de Prita, esta criança será exatamente como o rei Ikshvaku, que é uma grande personalidade, que eu não vou entrar em detalhes aqui, filho de Manu, na manutenção de todos aqueles que nascem. Ou seja, ele será um rei santo, piedoso, amoroso, cuidadoso, misericordioso, compassivo com os demais. Cheio de conhecimentos. É muito comum os reis assim na Índia. E no que diz respeito a seguir os princípios bramânicos, especialmente quanto a ser fiel à sua promessa, ele será exatamente como Rama, a personalidade de Deus, o filho de Maharaj Dasharatha. Então agora eu vou finalizar minha fala. Por que que os reis magos, quando saíram da Índia e foram até o Oriente Médio em busca do Avatar, o Ishavatar, o Swami branco,
por que eles foram no palácio do rei Herodes em primeiro plano? Lembrem-se, onde apareceu o Buda, o Siddhartha Gautama? Numa família real. Dattatreya, Sanat Kumara, enfim, centenas de personalidades sagradas da Índia nascem em famílias reais. É comum. Porque eles são piedosos, fazem caridades, executam os jágyas védicos. Então, os reis magos foram até o palácio do rei para verificar se teria nascido no palácio do rei, porque essa é a prioridade. Só que eles chegaram lá e viram que o Herodes era um empedernido, cruel assassino. E eles refizeram os cálculos, não é aqui. E aí foram em busca da localização de precisão, reajustaram o GPS e encontraram o menino Jesus no estábulo, no curral. Isso é cultura védica. Tá? Então, o que vocês estão fazendo, esse processo que vocês fazem, os tornam ligados a essa dinastia de reis santos, de pessoas santas, de Mahatmas. Eles são aprendizes. Enquanto aprendizes, vocês estão se adaptando a rede neural de vocês para assimilarem as características dessas personalidades divinas e sagradas e futurísticas. Então, isso que vocês estão fazendo é sem precedentes na história da existência de vocês. Essa vida, essa que você está vivendo agora, é a mais completa e perfeita de todas. Porque você está cultivando conhecimento que te liberta definitivamente da obrigação de ter que renascer nas formas solúveis de carbono, chamadas corpos humanos. Procede? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui agora, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelas conduções, pelas sacerdotisas. Nós temos que ter muita gratidão e carinho pelas nossas sacerdotisas. Elas nos cuidam com muito amor, com muita atenção. Elas são muito gentis, altruístas, piedosas. Elas fazem isso por puro amor. Nenhuma delas recebe salário para fazer isso. Todas fazem absolutamente por puro amor e dedicação. Então, essas pessoas são muito queridas. Nós devemos, com muito carinho, acolhê-las e sempre lembrar delas com essa gratidão, porque mesmo que você não esteja participando da sala dos mantras, ou mesmo que você não entre na sala dos mantras, mas apenas estar ligado a esse grupo de mulheres sagradas, a sua casa recebe os fluxos dessas ondas espirituais colhidas dos chakras dessas mulheres divinas e sagradas, mães compassivas e preocupadas com o bem-estar pessoal e da humanidade ao redor delas. Tá? Então, essa energia divina produzida nos chakras das mulheres sagradas é um remédio que nos cura da violência, da ignorância e do medo de ser feliz. Tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.